Graça e paz. Que o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos sobre sua palavra. Queremos parabenizar aos aniversariantes. Quem está feliz por algum motivo, que nós alegraremos com você. E você que está sofrendo, passando por algum problema, precisa de um milagre, estaremos junto com Deus e você junto. Em 1 Pedro 5, 6 e 7 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é excesso de preocupação. Humilhar diante de Deus é reconhecermos que somos fracos e precisamos dele, e que nem tudo nós resolvemos, mas o milagre de Deus é a fé. Seja qual o problema, vício, desemprego, doença, problema de relacionamento, alguma coisa que te incomoda. Alguém que está preso, né? Temos que orar para os presos, que tem algum parente preso. Quem estiver sofrendo, maior é Deus. E ele diz assim: lançando sobre ele vossa ansiedade, vossa preocupação, aquilo que tem te incomodado, porque ele cuida de nós. Nunca se esqueça disso. Amém? Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Hoje vamos ler Mateus 28. Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao 34, mas de princípio vamos ler só Mateus 8, 28. Lê para nós, por favor. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Amém. Você sabe o que é morar isolado, em um lugar horrível, e todos te evitarem por ter medo de você? Isso é a verdadeira solidão, né? Além de estar solitário, é um lugar horrível, e todos correrem de você. É justamente sobre esse assunto que iremos falar. O texto se encontra em Mateus, que nós lemos aí, né, de 28 a 34, onde é relatada a libertação de 2 homens possuídos pelo demônio, uma libertação feita por Jesus. Amém? O tema é o fim da opressão, isolamento e tristeza. Vamos falar junto? O fim da opressão, isolamento e tristeza. O próprio título diz, né? O que nós já lemos, que quando Jesus chegou na região dos Gadarenos, foram ao encontro 2 endemoniados, né? E que moravam em sepulcros e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Ele nem passava perto deles, que a coisa era complicada. Gadara depois da tempestade de Jesus, lembra que a gente falou da tempestade, né, que Jesus acalmou? Jesus chega com os discípulos na cidade de Gadara, ao sul do lago Tiberíades, ou mar da Galileia, distante 13 quilômetros. Então, ao sul, embaixo, né, 13 quilômetros do mar, se encontrava Gadara. Jesus andou aí. 2 endemoniados. 2 endemoniados foram ao encontro de Jesus. É bom observarmos, eu vou falar um pouco de teologia aqui para ficar mais claro, não vou aprofundar, que os evangelhos de Marcos e Lucas dizem 1 endemoniado. E Mateus diz 2. Então o que quer dizer isso? Ele quer, talvez, Marcos e Lucas, a Bíblia não vai relatar o porquê, ele quis dar destaque a algum deles por ser conhecido ou a libertação ser de maior destaque. A gente vai falar outras vezes desse episódio, mas com um personagem. Talvez foram 2, mas o Marcos e Lucas quiseram dar ênfase a um. A Bíblia sempre vai ter essa diferençazinha um pouco de escrita, né? Só para esclarecer aqui. O que é uma pessoa possuída pelo demônio, ou oprimido? Endemoniados são pessoas que têm demônio habitando dentro deles. É o que eles tinham.
Geralmente são chamados oprimidos pelo demônio ou simplesmente oprimidos. A gente usa muito esse termo no meio religioso. A pessoa que não acompanha muita igreja vai ficar sem entender. O sujeito é oprimido, você só fala isso, né? Então, quando você fala oprimido, você já entende que é oprimido do diabo. Ele tem os demônios tomaram posse dentro do ser dele, habitam dentro dele. É uma coisa meio difícil de entender, mas que era o que ocorria com esses dois. Os demônios eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus, juntamente com Satanás, diabo, Lúcifer. Então, vou usar esses três nomes, o chefe dos demônios lá, que foi o Lúcifer que rebelou contra Deus, Satanás, o diabo. E ele levou 1/3 dos anjos decaídos. E esses anjos são chamados de demônios. Então, o que habita na pessoa são os demônios, os anjos caídos, né? Jesus foi tentado não por demônios, foi tentado pelo diabo, o Lúcifer, o chefe, né? Os dois endemoniados viviam em cemitério. Túmulos ficavam em lugares desertos, laterais das rochas, cavernas e montanhas. A gente vai ver muito isso em Israel, alguns túmulos assim. Alguns não, são na montanha, assim, de longe você vê. Por exemplo, lá na Jardim das Oliveiras, de frente para o muro do templo, nós vamos ver hoje, tem um cemitério lá. Só que é no chão, a lápide, né? Não é diferente. Mas tem muitos, você vai ver, quando você vai ver sobre Israel, a gente sempre está vendo, você vai ver túmulos em rochas, lugar isolado. Pega uma rocha que é de pedra e vai fazendo buracos, são túmulos. Hoje a gente vê um pouco isso, né? No Rio, os túmulos são altos, né? É como se fosse uma rocha que pusesse lá. Então era o costume. Então ele vivia num lugar isolado mesmo de todo mundo. Era um trabalho ter que sepultar alguém ali, né? Que tinha que passar por eles. Isso eu pensei, que todo mundo evitava eles, né? E a Bíblia diz, lê para nós em 1 Pedro 6,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo, ele é como um leão, a Bíblia diz. Você ter cuidado, porque você não tem a posse dele. De vez em quando tem crianças endemoniadas, porque não vigiou. Ficou vendo coisas, né? Esses dias eu vi um vídeo que o cara falou assim, o demônio falou, assiste muito filme de horror, assiste, ele falando, né? Assiste muito, ouve muita música satânica, você está abrindo o canal. Vigiar, preste atenção. De repente está lá, com quantas pessoas são manifestações diabólicas dentro da igreja? Pessoas que são cristãos. Mas pode, não vigiou. Né? Então vigiar é como um leão. Então diz assim, o diabo é como um leão que procura sua presa para devorar. Os demônios amam tais sinais de destruição. Os endemoniados eram agressivos, portanto era cômodo estarem afastados. O diabo quer nos ver isolado e triste através de várias circunstâncias, como um vício, um relacionamento que nos oprima e coisas assim. Ele sempre está vigiando. Porque tem coisa que é da carne, existe duas coisas, o diabo e a carne. Uma coisa são os nossos desejos, que é Rambo, e o outro é o diabo. Mas ele está sempre ou querendo possuir a pessoa, ou fazendo com que ela faça aquilo que ela deseja, aquele vício que ela está sendo destruída. E ela vai favorecer o máximo. Se você é viciado em jogo, ele vai fazer o possível para pôr o jogo na sua frente, para ver você sem nada, perder tudo que você tem. Ou vício, ou droga, ou álcool, ele está sempre te oferecendo isso. Ele está sempre ao derrotado. Porque tem a posse demoníaca e tem as setas demônicas. São doenças que lançam vícios e tudo que a gente chama de seta. Não é posse, ele não está dentro, mas ele está criando uma circunstância. Então, o diabo, ele não brinca, e ele pegar aquelas pessoas e jogar elas afastadas, porque eram agressivas. E em túmulos, longe, todo mundo corria dele, ele quer fazer isso. Que nós sejamos tristes, isolados e sejamos oprimidos. É a função dele. E nós temos que cuidar, não é? Ele não quer nos ver alegre. Deus quer nos ver alegre.
No versículo 29 diz assim: e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Dividi em 3 partes essa palavra. A Bíblia é muito profunda, né? Então a primeira fala: Jesus, Filho de Deus. O diabo reconhece que Jesus é Filho de Deus. Então, porque o diabo falou através dele, não é ele que falou, o diabo que falou, através dos 2 possessos, né, que a gente fala. Acontece que o diabo reconhece Jesus como Filho de Deus. Por um lado, são mais inteligentes que os ateus, creem, mas não obedecem. Eles creem porque eles viram Deus. Principalmente o Lúcifer. Ele viu a Deus, ele crê, mas ele não obedece. Deus não é Senhor para ele. Mas tem gente que nem crê. Então o diabo está acima dessa pessoa. Pelo menos eles creem. E ele diz assim, os endemoniados, o demônio através de você: o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Deus tem alguma coisa, Jesus tinha alguma coisa a ver com os demônios? Tinha ou não? Os demônios estavam certos. O que você veio fazer aqui? O que eu tenho contigo? Jesus tem tudo a ver com os demônios, no sentido de ser inimigo deles e destruir as suas ações. Tem tudo a ver. Ele veio foi para destruir a morte, foi para destruir o demônio, para que ele seja, nós vamos ver o final dele. Ele veio para isso. 1 João 3, 8b diz, olha: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus se fez homem e manifestar, quer dizer, veio ao mundo justamente para destruí-lo, destruir as suas obras, porque ele disse: o que eu tenho a ver? Jesus deu no rio, rapaz, eu vim aqui foi para te dar pancada mesmo, e vou te dar pancada. Não brinca comigo não, você destrói as pessoas e eu vou te destruir. Essa era a função de Jesus. E continuando ele diz assim, os demoniados: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha, por que antes do tempo? Jesus ia atormentar eles depois? E Jesus estava atormentando antes? Não. Mas depois Jesus também ia ter uma ação com ele. Lê Apocalipse 20, 10, por favor. E o diabo que os enganava foi lançado no meio do lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. O diabo que enganava foi lançado no lago com enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. O diabo, ele é um enganador, mentiroso. Está enganando todo mundo. Tudo quanto é depravação hoje é normal. Todo mundo está achando que é normal, ele está enganando todo mundo. Droga é normal, prostituição é normal, tudo é normal, ele está enganando. Mas vai chegar um tempo que ele será lançado no lago, não é isto? De fogo e enxofre, e eternamente será atormentado. Então vai ter lá um fim dele. Ele falou: mas vai ter meu fim, eu sei disso, mas antes, não é agora, você já está aqui. Mas até que se manifeste isso, ele tem feito um estrago terrível. Quantas famílias têm sofrido com drogas e filhos traficando e consumindo drogas e promiscuidade, e pessoas que não querem trabalhar, e pessoas que querem levar uma vida totalmente fora da realidade. E ele está muito satisfeito com isso, e Jesus veio para destruir as suas obras. Ele vai ter um final, mas até ele ter esse final definitivo, ele faz um estrago muito grande. E Deus não quer que ele faça esse estrago na sua vida. Como Jesus destruiu eles na vida desses 2 endemoniados que a gente vai ver seguir, ele vai destruir nas nossas vidas todo o mal da ação do diabo. Por exemplo, diz assim no versículo 30 a 32, a certa distância deles estava prostrado um grande manada de porcos, e os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Pois lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Então os diabos o que fizeram? Você vai me expulsar mesmo, porque
Nós temos que entender o seguinte: a palavra de Jesus, de Deus, tem domínio sobre a palavra do demônio. Né? Resistir o diabo, ele fugirá de volta. Se nós estivermos com Deus, ele não tem vez, não. E eles sabiam que ser expulsos, que eles não tinham domínio sobre, eles não queriam sair dos porcos, daqueles dois. Ele falou: já que o senhor vai nos expulsar, manda a gente entrar naqueles porcos. Mas na verdade, eu não entrei em detalhes, mas Gadara era uma região perto de Israel, mas era de pessoas estrangeiros. Eram 10 cidades, né? Eram 10 cidades, ela era uma delas. E ela era habitada por estrangeiros, porque o judeu não cria porcos. Eles criavam com o alimento dele, né? E Deus falou assim: vocês querem entrar nos porcos? Entram. Pela lei de Moisés já não pode comê-los mesmo. Os demônios entraram nos porcos, que eles fizeram? Pularam no mar. Ou lá, né, no mar da Galileia, próximo, que a água estivesse próxima, aqui não entra em detalhe. E eles morreram, na água estivesse próximo. Então o que o diabo fez? Cumpriu o seu papel. Qual era o seu papel? Matar, roubar e destruir. Lê João 10:10a. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, esse ladrão é considerado o diabo. Ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa saúde, ele rouba o nosso sossego, tudo. E ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Ele ia matar e destruir aqueles dois. Jesus os libertou. Mas eles fizeram o quê? Mataram os povos, cumpriram a função dele. Não pensa você que esse mundo está preocupado com o seu bem-estar, não. Ele quer que você faça tudo quanto é errado, coisa errada, porque isso é normal, isso é o amor, isso é isso, para ver o seu fim, principalmente eternamente. Esse é o diabo. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Aqui ele domina. Você vê os meios de comunicação, ele nada solto. E Jesus é expulso de Gadara. Né? Está lá no versículo 33 ao 34, não vou ler, vou só comentar mais ou menos. Então os empregados que cuidavam dos porcos foram correndo contar o ocorrido. O que tinha ocorrido com os porcos e com os dois endemoniados. Toda a cidade foi onde Jesus estava. Encontraram com Jesus e viram os dois homens libertos dos demônios e os porcos boiando nas águas. E pediram para Jesus sair da cidade e região. Foi lá correndo. Fofoqueira, né? A rádio peão que o pessoal fala, fofoca corre solto, né? Desde aquela época. Foi lá correndo, Jesus matou os porcos todos lá. O demônio pulou nos porcos lá, pulou dentro da água, morreu, está tudo boiando lá, e os demoniados estão bem. Quando a gente for falar de novo sobre demoniado, vamos falar de Lucas ou Marcos, a gente vai dar outra abrangência, que a narrativa é um pouco diferente. Mas eles encontraram. O que o pessoal pediu? Para Jesus sair da cidade. Nós não vamos comentar esse episódio dele ter expulsado ele, que é o assunto da próxima homilia. Amém? Amém. E João 10:10b, lê para nós. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém. Jesus deixou os céus e se fez homem. Morreu e ressuscitou para você ter uma vida abundante, de qualidade e liberta de toda a opressão do diabo, da tristeza e do isolamento. Jesus deixou o céu sendo Deus e morreu na cruz, não foi à toa, não. Foi para fazer o que ele fez com aqueles dois endemoniados, nos dar vida e esperança, e que a gente tenha uma vida boa e libertar do diabo. Aceite a Jesus como seu Senhor e tenha uma vida liberta aqui na terra e por fim a vida eterna. Deixe o Espírito Santo habitar em sua vida, em vez de ser a pornografia, os vícios e tanta coisa horrível. Tira a opressão maligna, que Jesus quer te libertar. Jesus quer me libertar, quer libertar cada um de nós. Ele veio para nos dar vida. Lê a conclusão para nós, por favor. O diabo veio para deixar as pessoas isoladas e tristes, mas Jesus veio para libertar e dar uma vida de convívio social e alegria. Amém.
Diz tudo aí, não é? Eu sou liberto por Jesus da opressão, isolamento e tristeza? Eu sou liberto? Ou não? Eu ando levando uma vida isolada, triste, excesso de preocupação, excesso de mau humor, excesso de tudo quanto é coisa ruim, depressão, ou coisa ruim. É uma reflexão. Se nossa vida não está bem, vamos correr aos pés de Jesus para Ele nos libertar como libertou aqueles 2 endemoniados de Gadara. Vamos fazer a oração todos nós juntos? Eu falo e vocês repetem. Deus de libertação. Deus de libertação. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Obrigado por Jesus estar em minha vida. Obrigada por Jesus estar em minha vida. E me livrar da opressão, isolamento e tristeza. E me livrar da opressão, isolamento e tristeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a próxima. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.